Temos pensado nesse texto nas últimas semanas. Hoje nós encerramos esta reflexão tomando os últimos versículos. Eu gostaria que voluntários lessem para nós entre o verso 12 até o verso 16. Alguém lesse o 12, outro 13, 14, 15 e 16. Quem pode ler o 12, por favor? 1 Coríntios 2. Amém. Muito obrigado, amada igreja. Podemos nos assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela vossa gentileza. Meus irmãos, tomando como início de conversa aquilo que nós pensamos no último domingo, onde foi destacada a importância da pessoa do Espírito Santo e como ele é importante gerindo a nossa vida, orientando a nossa igreja, conduzindo a nossa história. O apóstolo Paulo deixou claro, dentro deste capítulo e na epístola, que aquilo que ele falou à igreja em Corinto, a quando da sua visita e permanência com ela, foi pelo Espírito. Por isso que nós, nesse ano, estamos no ano do despertar, tomando como tema o verso 4. E no verso 4, que nós já lemos tantas vezes, mas também não pecamos se lê-lo novamente, ele diz que o meu ensino, a minha mensagem, ela não foi com palavras de sabedoria que a todos convencem. Quando eu fui falar com vocês, conversar com vocês, ensinar vocês, pregar a vocês, eu não fui com palavras de persuasão, nem de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. Espírito e poder. Porque onde está o Espírito de Deus, naturalmente agirá o poder de Deus. Por isso que Zacarias 4:6 já nos remete dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus é o único capaz de convencer qualquer pessoa do pecado, do exercício da justiça, do juízo da parte do Senhor. O Espírito Santo tem uma capacidade de falar ao teu coração que eu não tenho. O Espírito Santo consegue comunicar com você de uma maneira que eu não consigo, eu não sou capaz, mas o Espírito Santo consegue. Até porque ele te conhece muito bem, ele sabe da sua história, ele tem acesso a você. Assim como nós também lemos na semana passada que ele tem acesso às profundezas de Deus. Então o Espírito Santo consegue lhe comunicar algo de uma maneira, de um impacto, de uma forma que ninguém mais consegue. Por isso que é importante nós termos o Espírito Santo caminhando conosco, estando em nós e sendo templo dele, e também permitindo que ele nos use para poder abençoar a vida de alguém de alguma forma, e compreendendo que eu não consigo mudar os outros. Eu não sou capaz de transformar ninguém, mas o Espírito Santo é. Eu não sou capaz de convencer ninguém, mas o Espírito Santo é. Por isso que fazemos bem quando, antes de fazermos algo, falarmos com o Espírito Santo. Antes de conversarmos com alguém, falarmos com o Espírito Santo. E não colocar o Espírito Santo como meu servo, como aquele que está para fazer a minha vontade. Não, é pelo contrário. Eu é que estou para fazer a vontade dele.
E nós ganhamos muito quando dizemos: Senhor, seja feito segundo a sua vontade. Por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, ter uma boa relação com o Espírito Santo, porque naturalmente isso impacta não só a minha vida, mas também a vida de quem está ao meu redor. Bom, Paulo partilhou isso. Aí a partir do versículo 12, que é onde nós lemos, ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, igreja em Corinto. Da mesma forma que partilho com vocês hoje, igreja em Oeiras, nós não recebemos, nem temos a responsabilidade de se envolver com o espírito do mundo ou com a sabedoria humana. Nós só conseguiremos entender a Deus ainda olhando para o versículo 12. Interessante quando diz o texto: até por aquilo que ele nos deu gratuitamente pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo insistiu tanto nisso que no verso 13 ele repete de novo. Ele diz: nós não falamos usando palavras que foram ensinadas pela sabedoria humana, nós falamos palavras ensinadas pelo Espírito. Coisas espirituais devem ser ensinadas pelo Espírito. Por que tem muita gente que não entende? Bom, porque ele não é espiritual. Se você está entre nós ou me ouve pela internet e porventura você sente alguma dificuldade de compreender muita coisa do Evangelho, é importante que entenda isso também. Muito vai depender da sua conexão espiritual, voltado para algo espiritual. E conforme diz o versículo 14, ele falou: a pessoa que não é espiritual, ela não aceita as coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus, porque ela não é espiritual. E ainda no mesmo versículo, ele acrescenta, estou no versículo 14, caso você esteja acompanhando na sua Bíblia, no versículo 14 ele acrescenta dizendo que essas pessoas acham que as coisas espirituais ou as coisas de Deus é uma tolice, é perda de tempo, é desnecessário. Mas por que isso? Porque ela não é espiritual. Coisas espirituais só podem ser avaliadas de maneira espiritual. Veja, a pessoa que não é espiritual, por exemplo, para ela o demônio não age em nada, não faz nada, não opera em nada. Uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, ou está conectada com o Espírito de Deus, ou vive em comunhão com o Espírito de Deus, ela saberá quando algo vem dos homens, quando algo vem de Deus, ou quando algo vem dos demônios. E não é porque aquela pessoa diz que é cristã, caminha com Jesus, que a palavra que ela está dizendo vem da parte de Deus. Olhe para a vida do próprio Jesus. Jesus, em certo momento, apóstolo Pedro chegou para ele, chamou ele à parte e o repreendeu, dizendo que ele não morreria. A palavra de Jesus a Pedro, foi dizendo: para trás de mim, Pedro? Não. Para trás de mim, Satanás. Você é um indivíduo que trabalha comigo, você está comigo, você é um dos meus amigos mais íntimos. Mas o que você está dizendo agora, Pedro, não vem de você. Vem de Satanás. E eu e você precisamos estar super atentos a isso. Aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquela irmã, não é porque é muito próximo, não é porque está junto, não é porque te entende como ninguém, compreende como ninguém, ora com você, está sempre com você, como estava Pedro com Jesus. Não quer dizer que a palavra que sai da boca dele, a palavra que sai da boca dela é uma palavra vindo de Deus. Não, às vezes pode ser uma palavra vinda de Satanás. E como é que você vai detectar isso, meu irmão? Como é que você vai detectar isso, minha irmã? Qual o segredo? Que não é segredo. Como? Estar em comunhão com o Espírito Santo. Estar em comunhão com o Espírito Santo. Isso faz tanta diferença que há circunstâncias que até o Espírito Santo impede a gente de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um missionário por excelência.
Mas interessante que houve espaços que ele não pôde entrar, não foi permitido entrar, porque o Espírito Santo lhe proibiu, não permitiu. Mas como é que ele sentiu isso? Ele sentiu isso por causa da comunhão. Por isso, igreja em Oeiras, nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo. É uma necessidade, meu irmão. É uma necessidade, minha irmã. É uma necessidade. Se é algo que você tem que se esmerar diariamente, além de tudo aquilo que você faz, buscando os recursos para a tua casa, para os teus sonhos, para os teus projetos, e não há nada de errado nisso, mas a sua prioridade deve ser viver um dia. Quando eu digo um dia, é cada dia, mas viver o dia em comunhão com o Espírito Santo. É preciso ter comunhão com Deus. É preciso ter comunhão com o Senhor. E talvez você esteja perguntando, mas como é que eu faço isso? Bom, esteja de acordo com a vontade de Deus. Até porque a própria palavra de Deus nos diz, andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, é possível naturalmente estar junto, desenvolver uma vida juntos, caminhar juntos, dando o mesmo passo se não estiver de acordo. Eu preciso viver em obediência ao querer de Deus. E o interessante disso é que conforme você vai obedecendo, você percebe o quão beneficiado você é. Eu vou colocar isso em outros termos. Deus compra a tua briga. Vou colocar isso dessa forma para que você me entenda bem. As tuas guerras passam a ser guerras de Deus. As pessoas que batem de frente com você, elas estarão batendo de frente com Deus. As pessoas que vão contra você, por você estar sendo obediente a Deus, elas estão indo contra Deus. E quem é que aguenta? Quem é que aguenta bater de frente com Deus? Quem é que suporta conflitar com Deus durante muito tempo? Você conhece alguém que tenha tido sucesso nesse sentido? Você pode ver que ninguém teve. E quem tentou, se arrebentou. Por isso, irmão e irmã em Cristo Jesus, obediência é o melhor caminho. Você pode repetir isso comigo? Obediência é o melhor caminho. Eu preciso obedecer. O apóstolo Paulo, conversando com a igreja em Corinto, voltando para o verso 14, diz: a pessoa que não é espiritual não aceita as coisas que são reveladas pelo Espírito, só podem ser avaliadas de maneira espiritual. Olhe para o verso 15. A pessoa espiritual pode avaliar todas as coisas. Ela pode avaliar todas as coisas. Interessante essa expressão. Mas ela não é avaliada por ninguém. E quando o texto diz isso, está dizendo que ela é avaliada diretamente pelo próprio Espírito. E interessante isso. É maravilhoso isso. E por que é maravilhoso? Porque você vai sentindo que toda a sua vida está caminhando em conforme ou em conformidade com a palavra de Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa que talvez pode te ajudar com um texto muito conhecido, que é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz-nos a palavra de Deus: não vos conformeis. É isso? Não, esse é o verso 2. O verso 1 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Apresentei o quê? Vosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Esse texto diz: apresente o teu corpo. De que forma? Em sacrifício vivo. Sacrifício nos lembra completo. E quando você olha a mensagem de Levítico, ou do culto levítico no Antigo Testamento, o sacrifício era oferecido completo, não era parcial, era completo. Ele diz: ofereça-se por completo, tomando essa perspectiva, como sacrifício vivo, santo e agradável a quem, meus amados irmãos? A Deus. Esse é o quê? Esse é o vosso culto. Esse é o vosso culto. Fantástico esse texto. Porque ele mostra que o culto está acontecendo aonde? Em nós.
Nós estamos, por exemplo, reunidos nessa celebração maravilhosa hoje pela manhã, um culto coletivo. Mas o que deixa o culto coletivo mais impactante, agradável, é o culto que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo dentro. Que não começou às 11. Amém? Ele não começou às 11. Ele começou que dia? Quando você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Porque nos diz a palavra de Deus que quando nós acolhemos o Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então que dia que o Espírito Santo chegou? O dia que você acolheu o Senhor. Que dia que o culto começou? Começou nesse dia. Agora, se é um culto como deve ser, se é um culto que está meio complicado, aí é você com o Senhor. Mas interessante, a qualidade do culto é apresentada no texto. Em primeiro lugar, sacrifício vivo. Tem que ter vida. Porque crente morto não faz sentido. Tem que ter vida, até porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito é vida. Tem que ter vida no crente. Quando eu digo vida, não é estar animado, irmão. Quando eu digo animado assim, porque tem gente que pensa que você tem que estar o tempo todo... Esse tem vida. Não. Ele pode estar te enganando bem. Ele pode estar te enganando bem. E nós temos que mudar até o nosso conceito de vida segundo o Evangelho. Até porque segundo o Evangelho, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida, abundância. E às vezes você vai ter com uma pessoa que está no leito de morte e ela está com mais vida espiritual do que aquele que não está doente. Então a vida mesmo tem a ver com viver espiritual. Vida. Onde o Espírito está, haverá vida, haverá um viver espiritual. Então, sacrifício vivo. Depois tem uma palavrinha que a gente nunca pode esquecer. Santo. O que é santo? Separado. Separado de quem? Do mundo, do pecado. Pecado. Separado do pecado. O Espírito Santo só fica num templo que está buscando se separar do pecado. E você sabe muito bem que muitos dos nossos pecados acontecem por meio do corpo. Então eu preciso me preocupar com a minha santificação. Eu preciso preocupar-me com aquilo que acontece e é realizado por meio do meu corpo, se glorifica a Deus ou não. Porque senão eu mando o Espírito Santo embora. Senão eu estou expulsando ele. Nós precisamos considerar isso. Então, vivo, santo e mais uma palavrinha importante, agradável. Quem é que tem que se sentir bem com o culto? A quem você está cultuando. E nós estamos cultuando a Deus. Então, aquilo que acontece aqui dentro, veja, eu nem estou falando dessa reunião coletiva. Aquilo que acontece aqui dentro tem que agradar a Deus. Tem gente que se preocupa demais com os outros. Deixa eu mostrar aqui que eu estou fazendo bonitinho para o líder. Deixa eu mostrar aqui que eu estou fazendo bonitinho para os irmãos da igreja. Deixa eu mostrar aqui que eu estou fazendo bonitinho para o pastor. Deixa eu mostrar aqui, porque agora a irmã da câmera está vindo, ó. Tá vendo ali, o pessoal da mídia está vindo assim, filmando de lado. Aí tem gente que ele já... Eu já vi pessoas que o fotógrafo chega assim para tirar uma foto, a pessoa até levanta a mão e fecha o olho assim. Você sabe que essa foto dá curtida, né? Mas a pessoa estava oferecendo um verdadeiro culto? Bom, só Deus sabe. Mas da forma como ela agiu, parece que não. Porque ela só tomou uma postura para ser fotografada, tomou uma postura para ser vista, tomou uma postura para ser filmada. Não é isso. Eu tenho que me preocupar se o meu culto está sendo agradável ao Senhor. Ao Senhor. Ele tem acesso ao meu coração, ele tem acesso ao meu entendimento, ele tem acesso aos meus sentimentos, ele tem acesso. E não é só o culto que acontece aqui no coletivo, não, é aquele do diário mesmo, do dia a dia. Quando você está no comboio, quando você está no carro, quando você está no trabalho, quando você está em casa, é aquele culto acontecendo também. Tem que ser agradável ao Senhor. Esse é que é um culto com entendimento. Por isso a expressão final do versículo, este é o vosso culto racional. Tá bem, mas como é que eu faço para adquirir essa consciência? Aí o 2. Não se amolde, não se conforme. Não me conformo com o quê? Com este mundo. Não se conforme com este mundo.
mas você vai transformando. Transformação. Pela renovação, vosso entendimento. Tem que entender bem, meu irmão. Por isso que quanto mais você mergulhar na palavra de Deus e você querer trazer esse ensino da palavra de Deus para a tua vida, melhor você vive. Melhor você vive. Talvez o seu anseio nessa manhã seja: Senhor, eu gostaria, assim, sabe, de ter uma caminhada espiritual saudável, de estar bem espiritualmente. Ah, como eu gostaria. Bom, ponto 1, você precisa de palavra, você precisa se alimentar, você precisa comer bem. Você precisa comer bem. Não é assim que o pessoal diz para nós? Não é o que o teu nutricionista e o teu médico te diz? Você vai levar o exame, ele dá uma olhada e diz: olha, corta isso. É ou não é? Quando já receber essa palavra, diz amém. Todos nós. Ó, a partir de hoje você não vai poder comer isso. Ok? Vai ter que dar uma maneirada naquilo. E você tem que investir mais nisso. Por quê? Porque o que você come acaba interferindo na sua saúde. Você que está com o colesterol alto. Primeira coisa que tem que cortar é o quê? Fritura. Mas aí eu vou na igreja. Irmão, hoje nós temos cantina. O que é que tem na cantina? Coxinha. E aí eu chego e digo: mas é para ajudar a obra. Bom, se fosse só para ajudar a obra, deixa a sua oferta e dá a coxinha para outro. Né? Mas não, eu vou ajudar a obra, mas não foi deixado o conselho que isso aí você tem que evitar? Veja, tem coisas na pregação, na palavra, que devemos evitar, devemos controlar e devemos investir mais. Se você é daquele que só glorifica quando o versículo te diz alguma coisa positiva, você está mal, meu irmão. Você está mal, porque você só se alimenta com aquilo que você gosta. E você sabe muito bem que se você for só comer aquilo que você gosta, vai fazer bem para o teu corpo? Não vai fazer bem. Então é preciso ter uma dieta balanceada. Eu preciso ir para a palavra e pegar tudo que ela tem para mim. Se eu chorei, se eu sorri, se eu me senti incomodado, não interessa. Tudo que tem para mim, eu preciso de uma alimentação completa, eu preciso de uma alimentação sadia para ter saúde. Ah, eu sei que orar é importante, mas eu vou lá orar e não tem palavras. Bom, mais uma razão para você ir para a Bíblia. Porque se você for para a Bíblia, você vai começar a orar o quê? Bíblia. Você vai começar a orar a palavra de Deus. E você acha que a palavra de Deus não agrada a ele? Claro que agrada. É palavra dele. Entendeu? Então veja que tudo isso que você vai fazendo, o que você vai buscando, vai determinando o que você vai viver. Aquilo que você seleciona no YouTube para ouvir, os podcasts que você ouve, determina a tua qualidade de vida espiritual. Então nós precisamos ser seletivos. Gente que sabe o que quer, ele é seletivo. Agora, quando eu estou dizendo seletivo, não é escolher o texto que você vai ter. Não, é selecionar toda a palavra e dizer: tudo isso aqui é importante para mim, eu vou ler, eu vou aprender e principalmente eu vou buscar viver, porque a palavra de Deus tem razão. O apóstolo Paulo chegou e deixou isso muito claro à igreja em Corinto, dizendo a ele que o espiritual sabe avaliar todas as coisas, não é avaliado por ninguém. E o versículo 16, como dizem as Escrituras, olha, ele vai para a Bíblia, ele vai para Isaías. Você pode ver que tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, ele está indo para a Bíblia. Ou ele está vindo da Bíblia para a igreja. Então, como dizem as Escrituras, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Bom, eu só posso ter a mente de Cristo se o Senhor instruir a minha mente. E a instrução da mente está na palavra. Interessante que se você voltar comigo no capítulo 1 e tomar a partir do verso 18, quando ele fala que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, ele começa a falar da mensagem da cruz. Quem pode ler para nós o verso 18? E nós já vamos à ceia. Verso 18. A palavra da cruz é loucura, é tolice. Mas para que tipo de gente? Para quem está perecendo.
para nós. Para nós. Para nós. É poder de Deus. Verso 19. Fantástico. Verso 20. (21) Loucura da pregação, mensagem da cruz. Verso seguinte. Uns estão pedindo sinal, outros estão pedindo sabedoria. E o verso seguinte. Nós pregamos a Cristo, só um pouquinho, Duarte, só um pouquinho, Duarte. Nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. Pode continuar, Duarte. É escândalo para uns, é loucura para o outro. Nós pregamos a Cristo crucificado. Verso seguinte. Pregamos a Cristo, que é poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso seguinte. Loucura de Deus, quando está falando loucura de Deus, está falando de uma pessoa. Quem é a pessoa? O Cristo, o próprio Deus. Tem muita gente que não entende. Fala, não, esse aí é louco. Onde já se viu, por exemplo, você não devolver um tapa em quem te deu um tapa? Isso é loucura. O ensino de Jesus é loucura. Você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 5, quando Jesus fala da mensagem do reino, o indivíduo diz, não, isso aqui não se faz. Isso aqui é inaceitável. Versículo seguinte. Verso seguinte. É o seguinte. Agora 29 ou 27. Não é maravilhoso isso? Obrigado, minha irmã. E o verso 29? Verso 29 é maravilhoso, porque ele diz, por que Deus fez tudo isso por meio de Cristo? A fim de que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie perante Ele. Ou seja, tem que passar por onde? Tem que passar por Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem se não for por mim. Ah, mas isso é loucura. Ah, mas isso é desvario. Ah, mas isso... Bom, como dizemos em Portugal, é o que temos. Cristo é o que temos. É o melhor que a gente pode oferecer. Eu não tenho nada melhor do que Cristo para oferecer para você, porque Cristo é o melhor. Cristo é o melhor. Então eu só posso te oferecer o melhor que existe. O melhor é Cristo. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, porque você sabe que nessa vida tudo passa,
tudo passa, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se fez novo por quê? Porque Cristo veio fazer parte da minha vida. E interessante que nós estamos celebrando essa manhã o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que a gente ama aquela canção, por causa de tudo isso que nós estamos lendo. Por causa de tudo isso que nós estamos lendo e que não estamos lendo. É que nós gostamos imenso daquela canção que diz: sim, eu amo a mensagem. Conhece essa, Dilcim? Até morrer. Você pode ficar em pé? Proclamar. Até por Rude Cruz se erigiu. Rude Cruz se erigiu. Tela ao dia. Presbítero Josias, Helder, por favor. Ricardo, por favor. Lucimário, por gentileza. Até morrer. Levarei